Olá, inscritos! Estamos de volta para mais uma história contada aqui no nosso canal TV Histórias e Lendas. Se você não é inscrito, desde já eu te convido a participar do nosso mundo de imaginação, se inscrevendo, deixando o seu like, que é muito importante. Se possível, também deixe o seu comentário qual a próxima história que você quer que nós traga aqui, que a equipe do TV Histórias e Lendas pesquisa e traz para você aqui na íntegra. Hoje a nossa história é falar de um personagem que ele é escritor e editor brasileiro pré-modernista. Chama-se Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, em 1882-1948, foi um escritor e editor brasileiro pré-modernista, considerado um dos maiores autores das histórias infantis. Sua obra mais conhecida é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, composta de 23 volumes. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Desde menino já mostrava seu temperamento irrequieto. Com 13 anos, foi estudar em São Paulo. Registrado José Renato Monteiro Lobato, resolveu mudar de nome, pois queria usar a bengala de seu pai, que havia falecido em 1898. A bengala tinha as iniciais JBML gravada no topo do castão. Assim mudou de nome e passou a se chamar José Bento, para que suas iniciais ficassem iguais às do pai. Em 1904, formou-se em Direito pela Faculdade de São Paulo. Nesse mesmo ano, voltou para Taubaté, onde conheceu Maria Pureza Natividade, com quem se casou um ano depois de ser nomeado promotor público na cidade de Areias em 1907. Nesta mesma época, pintava e escrevia artigos para os jornais do Rio, Santos e São Paulo. Mais tarde escreveu Cidade Mortas, livro que retrata a agonia da cidade quase abandonada. Permaneceu em Areias até 1911, quando morreu o seu avô, Visconde de Tremembé, deixando-lhe herança uma fazenda em Taubaté, para onde se mudou. Em 1917, vende a fazenda e muda-se para Caçapava. Nessa época, dedica-se definitivamente à literatura e funda a revista Paraíba, fechada em seguida. Muda-se para São Paulo, colabora com a Revista do Brasil, transformando-a em um núcleo de defesa da cultura nacional. Funda a gráfica Monteiro Lobato, que foi encerrada em 1924. A Companhia Editora Nacional vende sua parte em 1927 e funda a Editora Brasiliense em sociedade com seus amigos. Neste mesmo ano, foi nomeado adido comercial do Brasil em Nova York, no governo de Washington Luiz. Em 1946, vai morar na Argentina, onde estabelece também uma editora editorial, Acteon. Em 1947, volta para São Paulo, vindo a falecer no dia 5 de julho de 1948. Como escritor literário, Monteiro Lobato situa-se entre autores regionalistas do pré-modernismo e destaca-se nos gêneros conto e fábula. Geralmente, o universo retratado pelo escritor são os vilarejos decadentes e as populações do Vale do Paraíba, no momento da crise do Plano do Café. Monteiro Lobato foi um contador de história, preso ainda a certos modelos realistas. Dono de um estilo cuidadoso, não perde a oportunidade para criticar certos hábitos brasileiros, como a cópia de modelos estrangeiros, nossa sobrevivência ao capitalismo internacional e etc. Sua ação, além do círculo literário como intelectual polêmico, se estende também ao plano da luta política e social. Moralista e doutrinador, inspirava o progresso material e mental do povo brasileiro. Com a publicação de O Escândalo do Petróleo em 1936, denuncia o jogo de interesses motivados pela extração do petróleo. Com isso, critica o envolvimento internacional das autoridades brasileiras. Em 1941, já durante a ditadura de Vargas, foi condenado a 6 meses de detenção, acusado de ataques ao governo. Apesar de sua abertura ideológica do ponto de vista artístico, mostrou-se conservador,
quando começaram a surgir as primeiras manifestações modernistas em São Paulo, ficou famoso o seu polêmico artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, publicado no Jornal do Estado de São Paulo em 1917. Nele, Lobato criou a exposição de pintura expressionista de Anita Malfatti, considerando seu trabalho resultado de uma deformação mental. Agora irei te apresentar 10 contos brasileiros que você tem que conhecer. As obras de Monteiro Lobato que mais se destacaram foram Urupéis, em 1918, O Saci, em 1921, Narizinho Arrebitado, em 1921, Fábulas, em 1922, O Marquês de Rabicó, em 1922, As Aventuras de Hans Stander, em 1927, Peter Pan, em 1930, Reinações de Narizinho, em 1931, Caçadas de Pedrinho, em 1933, Emília no País de Gramática, em 1934, Geografia de Dona Benta, em 1935, Dom Quixote das Crianças, em 1936, Histórias de Tia Anastácia, em 1937, O Poço de Visconde, em 1937, O Pica-Pau Amarelo, em 1939. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma obra composta por série de livros de 23 volumes, escrita entre os anos de 1920 e 1947. Os personagens de Lobato ficaram conhecidos por várias gerações de crianças de diversos países. Chegaram à televisão brasileira na década de 60 com o seriado O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nestas imagens você vê a ilustração original do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Manuel Victor Filho. Nesta história, Lobato aproveita para transmitir às crianças os valores morais, conhecimento sobre nosso país, nossas tradições e etc. Dentre os personagens mais conhecidos temos Narizinho, é a menina de nariz arrebitado, cujo nome é Lúcia, neta de Dona Benta. Ela tem uma boneca chamada Emília, com quem adora conversar. Pedrinho é o primo de Narizinho, que é neto de Dona Benta. O menino de 10 anos vive na cidade e nas férias vai sempre para o sítio. Emília é a boneca de pano que fala, de personalidade forte. É a melhor amiga da sua dona Narizinho. Dona Benta é a dona do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Adora crianças e tem prazer em lhes contar histórias. Tia Anastácia é a empregada do sítio e, por sinal, cozinha muito bem. Também gosta de contar histórias e fazer biscoito de polvilho. Foi ela quem costurou o Emílio. Visconde de Sabugosa é feito de um sabugo de milho. Estudioso, que sabe muitas coisas e é também bastante atrapalhado. Cuca é uma bruxa má com aparências de jacaré que vive amedrontando as pessoas. Ela é um personagem do nosso folclore. Jeca Tatu, com esse seu personagem do livro Urupéis, um tipo de caipira acomodado e miserável, Lobato critica a face de um Brasil agrário, atrasado, cheio de vícios e vermes. Com barba para fazer, Jeca Tatu é um homem bastante pobre, desanimado e aparentemente preguiçoso. Ele vive com sua mulher, 2 filhos e sempre acompanhado pelo seu cão. Mais tarde se descobriu que Jeca Tatu tinha amarelão, e assim que vivia sem vontade de trabalhar e desanimado em consequência da doença. Após ser tratado, é curado da doença e prospera na vida, se tornando um grande fazendeiro. Agora uma curiosidade para os nossos inscritos. Monteiro Lobato é um dos primeiros escritores de obras infantis do Brasil e da América Latina. O dia do seu nascimento, 18 de abril, chamado de Dia de Monteiro Lobato, é o Dia Nacional do Livro Infantil. A Vila do Buquira, onde Monteiro Lobato foi viver e escreveu grande parte de sua obra, recebeu o seu nome. Hoje a cidade é chamada de Monteiro Lobato. A fazenda situada nesta cidade, herança do seu avô, passou a ser chamada Sítio do Pica-Pau Amarelo, sendo atualmente visitada por muitos turistas.
Além disso, existe diversas escolas, ruas e biblioteca no Brasil que levam o nome do escritor. Esta foi mais uma história contada aqui no nosso canal TV Histórias e Lendas. Se você ainda não é inscrito, te convido novamente a participar do nosso mundo de imaginação se inscrevendo, deixando seu like, se possível, seu comentário. Qual a próxima história você quer escutar aqui, que a equipe pesquisa e traz na íntegra aqui para os nossos inscritos. Com imagens de Maria Clara, Tiago Oliveira para a redação do TV Histórias e Lendas.